Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje é mais um dia qual nós iremos abrir a palavra do nosso Deus. Hoje nós iremos realmente falar um pouco, Já falamos sobre a respeito da vinda de Jesus, o que vai acontecer com os que realmente, reviveram, foram com Cristo, e os que ficaram permaneceram aqui nessa terra. Só que hoje, de fato, nós iremos aqui continuar a falar um pouco sobre, nós vimos aqui 2 Pedro 3, como nós já havia falado aqui, 2 Pedro 3,13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, os quais o quê? Habitam a justiça. Então aqui Pedro, ele se refere à promessa de quem? A promessa é de João? A promessa aqui é de quem? Como é que fala? É de Mateus? É de Lucas? Será que realmente Tiago prometeu? Não. A promessa aqui de realmente do novo céu e da nova terra é de Jesus. Então Pedro aqui, 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, que aguardamos. Porque de fato o novo céu, ou seja, é uma vida eterna. Você ainda não percebeu? As pessoas parecem que não levam as coisas a sério. Acha que vai entrar no céu da forma que está, não havendo um arrependimento, uma conversão, se converter, aceitar a Cristo, toda a obra de Cristo, por mais difícil que seja, que passe. Apocalipse 2,10 diz que muitos de nós, a palavra diz que muitas pessoas iriam ser provados, como de fato estamos sendo provados. Talvez a provação que você tenha passado é em algo que você realmente está vivendo agora. E como de fato você está lidando com essa provação que você está passando. A Bíblia diz em Apocalipse 2,10 que o diabo está para lançar muitos. Interessante que em Pedro, se eu não me engano, em 1 Pedro 5,8, diz que ele fala assim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Olha só. Então, nós temos que nos alertar, ficar atento em todo momento, ser sóbrio, ser vigilante, afastar do mal, afastar do pecado. Se aquilo ali realmente é uma fraqueza que me leva ao pecado, que me leva a distanciar de Deus, eu tenho que buscar a Cristo, eu tenho que me aproximar de Cristo. Você já esteve diante de um leão? Eu creio que eu também não tive e nem quero estar. Então Satanás, ele está ao nosso redor como um leão. Ele só quer realmente uma brecha, uma falha para tragar. Olha só, acabar com a sua vida. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O leão, Satanás, é ao nosso redor, tentando nos matar. Você já percebeu? Você já teve uma experiência de alguém tentando te ameaçando de morte? Como é que você se sente? Aflito, não é? Com medo, desesperado. Eu nunca tive nessa experiência de alguém realmente me ameaçar de morte. Eu não sei como eu ficaria. Assim Jesus, ele atribui o ladrão. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Olha a raiva de Satanás, minha e sua. Ele quer acabar comigo, com você. Ele quer destruir. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Então não podemos deixar brecha. Vamos ser vigilantes. Vamos estar em constante oração. Vamos ser sóbrios, não dando a ele, espaço. Não dando para ele espaço. Eu vou aqui realmente abrir, só para nós, aqui em Efésios. Não era exatamente o que eu iria falar, mas olha só,
rapidamente aqui um versículo que eu vou trazer para vocês aqui em Efésios. Efésios 4. Deixa eu ver se está aqui no 4. 4, versículo 25. A exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você de fato, dentro de casa você briga, que isso normalmente acontece em um relacionamento, e a Bíblia fala assim que irai-vos não pequeis e não se ponham só sobre a vossa ira. Ou você pode, ou seja, se você dormir, será que de fato você vai acordar quando amanhecer? Então, se você entrou em algum contrito, em alguma briga entre o seu esposo ou você com a sua esposa, mas que você se resolva naquele momento, que você se resolva naquele momento. Não durma com ira, porque aí você está pecando contra Deus. Imagina só. É algo tão sério. Por isso que a Bíblia diz aqui, exortação à santidade. Ou seja, a santidade, se eu mentia, eu não minto mais. As pessoas têm uma ideia de que nós não conseguimos ser santo. Santo é separado. Você foi separado e você vai viver da forma que você vive? Não, lógico que não. Você vai viver da forma realmente a santidade do Pai de Deus. Amor, paciência, longanimidade. E vai trabalhar isso só Jesus pode fazer na minha, na tua vida. Quando você busca. Interessante que aqui fala em Éfeso que a exortação à santidade. Aquele que mentia não minta mais. E ele diz, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir ao necessitado. Ele está falando a respeito do cara que mente. Porque, de fato, muitas pessoas, você já conhece alguém que realmente ele vive somente mentindo. Você conhece alguém que realmente vive brigando constantemente com a sua esposa, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dorme com ira? Você sabia que antigamente, quando eu conheci a minha esposa, logo no começo, hoje eu tenho 15 anos de casado, mas logo no começo, eu era tão orgulhoso, que enquanto ela não viesse falar comigo, eu não falava com ela. E se eu morresse naquele exato momento, a Bíblia fala para que nós não dê o quê? Não se ponham só com a vossa ira. Não durma, porque não sabemos se de fato iremos acordar. E aí? Poderei perder minha salvação. Talvez será o seu caso hoje. Talvez esteja falando para alguém que constantemente tem um coração duro. Eu estou falando para alguém realmente que é orgulhoso. Que ele espera que a sua mulher chegue, implore. Mesmo ainda ela estando certa, ele quer que ele implore. Talvez alguém também está na situação que eu estava. Eu creio que isso normalmente acontece. Então o que? Exortação à santidade é isso. Não dá lugar ao diabo. Devemos realmente ser sóbrio e vigilante. Porque o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Como o leão. Peraí. Ele faz com que você peque. Ele faz com que você ire com a sua esposa. Ele faz com que você continue mentindo, mesmo ainda sendo cristão. Ele faz com que, não, isso não é muito grave não. Uma mentira aqui, uma mentira ali. Mas ele é o pai da mentira. Jesus se refere a ele como o pai da mentira. Que desde o princípio, ele vive pecando. E ele não se firmou na verdade. A palavra de Deus, Jesus, ele é a verdade. Deus, ele é a verdade. A Bíblia, em João 17, versículo 17, é a verdade. A Bíblia diz, santificam na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não podemos viver, seja uma mentiria assim, uma mentiria assim, ou assado, ou pá. Não. Santidade é abandonar.
deslugar o diabo. Se você furtava, não furte mais. Você sabia que o Espírito Santo ele se entristece quando nós, de fato, para que você tenha ideia da importância que nós somos para Deus. Assim como Paulo fala que nosso corpo é o santuário de Deus e que o Espírito habita em vós. Por quê? Porque o Espírito não vai habitar naquele que ainda continua furtando, naquele que continua roubando, naquele que continua mentindo. Não, ele não vai habitar. Isso é a Bíblia que fala. No versículo 30, olha, no versículo 29, olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação. Você conhece alguém que realmente ele está em um grupo de amigos, de colegas, que realmente ele dá um deslize, ele só falava a palavra torpe. Às vezes ele não fala, mas por ele estar em um certo grupo, por ele estar em certo lugar, por isso que Salmo 1 fala, bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Olha só, bem-aventurado é feliz. Se você não está na roda dos escarnecedores, falando palavras torpes, né? Você realmente não senta na roda dos escarnecedores, se não se detém no caminho dos pecadores, antes o teu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na lei você medita dia e noite. Você quer ser feliz? Você quer realmente receber de Deus ali um cuidado especial? Você quer receber de Deus de fato? A Bíblia já é bem clara. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é feliz, é abençoado. É realmente, olha só, é uma pessoa que tem realmente a aprovação de Deus quando você medita na lei do Senhor. Você escolhe estar em um lugar reservado, em um lugar onde você vai viver ali em santidade. Não para mostrar que você é diferente de A nem de B. É que você busca fazer o que é correto, o que é certo. Olha só. E aqui mais adiante, a palavra top, unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. No 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, quando você, de fato, o Espírito Santo, ele já nos selou. Porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é ele realmente mostrando para nós o que é certo. Se aquilo que você faz, ele fala para você não fazer. Sabe quando você viu uma voz, você acha que é coisa da sua cabeça? É ele falando com você, dizendo, olha só, isso que você fez é errado, se arrependa, confesse seu pecado, busque a Deus, se ajoelhe, ora a Deus, entrega a sua vida a Deus. E como eu entristeço o Espírito de Deus? Porque se Deus nos deu o Espírito dele e nos selou para o dia da redenção, para o dia da salvação. E como nós entristecemos o Espírito? Sabia que o Espírito fica triste? E muitas pessoas acham que o Espírito é um vento. As pessoas acham que o Espírito de fato é um fogo. E você já viu o vento falar? Você já viu o vento andar? Você já viu o vento ficar triste? Você já viu o vento chorar? Você já viu o vento falar? O vento faz barulho. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele fala, ele chora, ele se entristece, aqui como Paulo diz. O Espírito, e não entristeçais o Espírito de Deus. Olha o que diz aqui. Longe de vós o que? Toda amargura, cólera e ira. Tudo isso traz tristeza ao Espírito de Deus. Se você ainda permanece, ainda o velho homem, a velha mulher, ele permanece ali numa tristeza pela forma que você ainda vive. Se você ainda mente, se você ainda realmente, se você rouba, ainda continua, se você ainda fala a palavra torpe no meio de pessoas que você está achando que realmente aquilo ali está tudo certo, está tudo normal, sendo que Deus no céu, o Espírito Santo, continua triste, ele se entristece. Longe de vós, cólera, ira, e aqui fala mais, e gritaria. O Espírito Santo, ele não gosta de gritaria.
Se você conhece algum lugar que anda gritando para, de alguma forma, ele não gosta, ele é manso, o Espírito Santo ele fala no seu coração. Você quer ver mais adiante que ele fala no nosso coração? Aqui você viu que ele não gosta de gritaria. Ele se entristece. Quando muito barulho, ele não gosta. Ele se entristece. Ele gosta realmente de um lugar harmonioso. Um lugar realmente que você possa entender, compreender que Deus realmente ele fala. Aqui mais, olha só, o Espírito Santo aqui, ó, em João 16, 8. Vamos aqui, João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem? Do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito, ele dará testemunho. Ele irá falar comigo, com você. Ele irá te convencer. Aqui em João 16, mais adiante, no versículo 8, quando ele vier, convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Se o Espírito Santo é um vento, como ele vai convencer alguém? Como ele irá falar com você? A Bíblia é bem clara. Quando, porém, vier outro Consolador, que irá ficar no lugar de Jesus aqui, junto conosco. Lá em Mateus 28, 20, ele diz que e eis que estou convosco até a consumação do século. Quem estará conosco hoje? O Espírito de Deus, a qual foi enviado da parte de Deus. Esse que dará testemunho, que falará a respeito de Jesus. Esse mesmo Espírito Santo que se entristece quando nós realmente colocamos em nossa boca palavras torpes. O que nós vemos, o que nós ouvimos. Por isso que exortação à santidade é abandono do pecado. É abandono do que fazemos. É abandono do que falamos. Longe de vós a amargura, ira. Se você realmente se ira com o seu irmão, se você realmente se morre de raiva porque pessoas estão falando de você, o Espírito Santo se entristece. Se você realmente está gritando em um ambiente, muito barulho, ele se entristece, ele não gosta, ele se entristece. Ele não gosta de muito barulho em locais, gritarias, ele não gosta. Não preciso falar com você gritando, não preciso falar com você fazendo isso, fazendo aquilo, não. É somente falando com você. E segundo ele diz, quando ele vier, convencerá o que? O mundo do pecado. Como uma pessoa é convertida se alguém não fala? O Espírito Santo, ele fala comigo e fala com você. O que ele convencerá? Segundo a palavra de Deus diz que ele convencerá do pecado. Porque nós somos de coração duro. A gente realmente é filhos rebeldes. Que muitas das vezes o pai fala o que é para fazer e acabamos fazendo o que é errado. Igual o Paulo fala que nós somos vendidos. Né? Paulo fala em Romanos. Olha o que ele fala aqui em Romanos. Aqui. E vamos aqui mais adiante. O que Paulo fala aqui em Romanos 7,14. Bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. A gente ainda aparentemente parece tão escravo, preso. Nós somos escravos do pecado. Sabemos que aquilo ali é errado e ainda continuamos ainda fazendo o que é errado. Vendido à escravidão do pecado. Ele diz que a respeito da lei, a lei se refere aos 10 mandamentos. A lei é espiritual. Eu e você somos carnais e vendidos à escravidão. Aí eu pergunto, a palavra lá em Pedro, voltando a Pedro, 3,13, dizendo que, 2 Pedro 3,13, nós, porém,
segundo a sua promessa, que aguardamos novo céu e nova terra, os quais habitam a justiça. Interessante que Pedro aqui, ele realmente estava à espera. Realmente nós também temos que estar à espera. A promessa feita por Jesus, que brevemente ele virá. Todo esse sofrimento, se você perdeu alguém, se hoje você está passando por uma situação, por uma enfermidade que o diagnóstico foi que não é interminável, não tem cura. Mas Jesus promete que nós viverá eternamente longe de doença. Apocalipse 26 diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha só, ele fala a respeito, a morte não terá autoridade. Acabou o sofrimento, acabou a dor, não tem mais perda, não tem mais morte, não tem mais doença. Acabou-se na vida de Jesus, acabou-se, vai ser destruído uma vez por todas. Aí eu pergunto, tudo bem, até aqui está tudo ok, muito bom, iremos para o céu, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Você percebeu? A vida de um homem de Deus, a exortação em santidade, em um mundo realmente que é contrário aos ensinos da Bíblia, um mundo que hoje você vê uma geração egoísta, uma geração com coração duro, uma geração que não tem amor, uma geração que faz aquilo que querem, não querem ouvir realmente a disciplina, não querem ouvir realmente a voz de Deus e continuar ali nos pecados, vendido à escravidão do pecado, como Paulo diz, porque a Bíblia diz que a lei é santa. Mas eu ignoro a lei santa, a lei espiritual, mas eu sou vendido porque o pecado me domina, o pecado me escraviza, o pecado me leva à morte. E mesmo assim ainda a gente não faz nada para que isso mude. E você ainda quer ir para o céu. Por isso que muitos que vêm aqui para falar coisinha para agradar, é fácil. Mas não é a verdade bíblica. Muitos aí de fato que são conhecidos no meio aí da internet, do YouTube, da televisão, muitos conhecidos de fato, sim. Mas aonde muitas pessoas irão se decepcionar. A própria Bíblia diz em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O interessante é que essas pessoas que não entraram no reino dos céus, é essas mesmas que Jesus vai dizer, afastaram de mim, maldito. Mas eles vão dizer, Senhor, então não me profetizei. Aí você realmente não vai entender porque fulano não entrou, porque ciclano não foi, porque fulano ali se dedicava. Fulano ali era um homem de Deus, tinha cura, tinha isso. Porque muitas pessoas estão atrás de homens por causa da cura, por causa daquilo que ele faz, por causa da revelação, não sabendo ele que nem aquele cabra, pode ser que ele não entre, e nem as próprias ovelhas que estão seguindo, sabendo de fato o que era para fazer e não fez. O céu é verdadeiro, Jesus irá voltar, ele irá nos levar, ele realmente, a gente será transformado, a gente não passará mais pela morte. Na vinda de Jesus seremos transformados. Aí eu te pergunto para você, quem ficará da cidade santa? Quem ficará da cidade santa? E quem entrará nela? Olha só, em 1 Coríntios 6,9, nós vamos lá, e ali Paulo vai falar a respeito de quem vai entrar e quem vai ficar de fora. Agora imagina só, você viveu uma vida inteira, muitos de fato está em cima do muro. Será que de fato o céu é realidade? Será que de fato é um conto? Será que de fato a Bíblia é verdadeira? Muitas pessoas têm muitos questionamentos. Mesmo independente se a pessoa crê ou não, Jesus vai voltar. Muitas pessoas irão ficar de fora e muitas pessoas irão entrar. E olha só aqui, 1 Coríntios. Paulo vai falar quem ficará e quem vai entrar. Rapidamente eu vou abrir aqui para vocês. Só mais um momentinho que eu vou abrir aqui, tá bom? 1 Coríntios 6, 9. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí eu pergunto, se a pessoa ela é exortada à santidade, e mesmo assim, se ela de fato viver a vida como está,
muitas pessoas, meus irmãos, que nós não conhecemos. Faz coisa que até o próprio Satanás duvida. Imagina só. De tão coração duro, de tão ruim que a pessoa é. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos que não entrarão no reino de Deus? Olha o que ele diz aqui. Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros. Olha só. Muitas pessoas de fato, ele entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se retira. Ele jamais vai ficar em um templo, em uma casa, que somos nós, o corpo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios ali fala, 6, né? 16, acho que é 3,16, que fala que o santuário é o corpo e o Espírito Santo habita em nós. É o nosso corpo, o santuário. E como o Espírito Santo irá habitar em um santuário se a pessoa vive praticando injustiça? Aqui Paulo dá algumas características que esses não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo fala aqui, não ignoreis, ele diz, nem impuros, nem o que? Idólatra, nem o que? Adúltero. Não é eu que estou falando, está escrito na palavra. Se você vive na prática do adultério, se você vive na prática da idolatria, se você vive na prática de impureza, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Como vocês podem estar vendo aqui, está aqui, o que Paulo fala aqui, está escrito aqui, como vocês veem aí, pode até estar vendo aí, está tudo aqui escrito, ou lê na casa de vocês. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. A vida em santidade é o abandono. O Espírito Santo, em Éfesos 5:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado. Nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele nos prepara para a volta de Jesus, nos mostrando o que é certo, o que é errado, e levando nós ao arrependimento, ao abandono do pecado. E olha só o que diz mais aqui. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Então aqui algumas características, alguns que Paulo fala a respeito da pessoa que comete esse tipo de pecado. Ladrões, roubadores, avarentos, pessoas que só se preocupam somente em dinheiro, pessoas que colocam o dinheiro como se fosse seu Deus, pessoas que dão prioridade, reconhecido como avareza. Ele busca incessantemente, busca melhorar. Não é quer dizer que você não pode ter algo, pode, mas que o seu coração não ocupe esse lugar. A Bíblia diz que ficarão de fora da cidade santa aqueles que rejeitaram o plano da salvação. Esses ficarão de fora, porque eles rejeitaram instantaneamente. Porque a pessoa, por mais ignorante que seja, mas ele conhece o certo do errado. Ele sabe diferenciar o certo do errado. E diz aqui que rejeitaram o plano da salvação e não viveram os princípios da lei de Deus. Porque Deus deixou 10 mandamentos. Você percebeu o que Paulo fala? Romanos 7, acabamos de falar. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Olha só. A lei, ela de fato, ela não salva, mas ela me mostra a tua condição. Como que realmente a lei foi abolida? E como que realmente, sem lei, como é que eu vou me ver
a minha condição, o que eu estou fazendo, o meu pecado. A lei nos mostra a nossa condição e nos leva até Cristo. A lei, ela não salva, mas ela te mostra o caminho. A Bíblia fala, não adulterarás. E aqui, realmente, os adúlteros. A Bíblia fala, não roubarás. E aqui fala que o céu não entrará os roubadores. Perdão, os roubadores. Para muitos a palavra é dura, mas tem que ser a verdade, tem que ser dita. Eu e você queremos entrar no céu. Temos que viver uma vida em santidade. Entregar nossa vida a Cristo. Abandonar toda a prática que realmente praticamos. E a Bíblia diz aqui, entrarão na cidade os que aceitaram o plano. Pelo contrário agora, entrarão na cidade os que aceitaram o plano da salvação. E a Bíblia diz aqui que receberão perdão dos pecados e foram capacitados a viver com os princípios da santa lei. Aquilo que eu havia falado para vocês. Em Mateus 7, 21 a 23. O que diz Mateus 7, 21 a 23? Vamos ver aqui o que realmente fala aqui. Mateus 7. Olha o que diz aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais o quê? Iniquidade. A pessoa, por mais que ela faça milagre, é em nome de Jesus e não da pessoa. A pessoa se utilizou do nome de Jesus, de fato, nem toda a cura é atribuída em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que, em Mateus 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais. Então, da mesma forma que Cristo opera sinais, também um falso profeta opera sinais. Satanás também ele opera, meu irmão. E muitas das vezes você, todos os sinais, acha que realmente é a mão de Deus, não realmente examinar a Escritura. É tanto que essas pessoas, no grande dia, na vida de Jesus, vão se decepcionar. Eles vão dizer abertamente, Jesus vai dizer abertamente, afastai-me de mim, malditos. Imagina só você receber uma palavra dura, sabendo que você passou sua vida inteira evangelizando. Como a Bíblia diz aqui, em Mateus fala que em Teu nome expelimos demônio, em Teu nome evangelizamos, em Teu nome curamos, em Teu nome fazemos milagres. E Ele irá falar abertamente, afastai-me de mim. Precisamos de fato conhecer a Deus e entregar. Se de fato nós estamos vivendo a vida que estamos, é preciso abandonar. Jesus diz, vós que praticais iniquidade. Nós não conhecemos porque de fato muitos cristãos, muitos líderes religiosos estão cometendo iniquidade. E falando ainda em nome de Jesus. Talvez a iniquidade é uma dessas que Paulo fala. Adultério, muitos casos acontecem. Roubadores, muitos casos, isso acontece em nossos dias. E tem mais aqui, sodomita, impuros, roubadores, todos maldizentes, avarentos. Quanto? A gente parece que olha o cristianismo como tudo perfeito. E acha que lá fora é que está o problema. É pelo contrário. A Bíblia diz que o julgamento será primeiro pelos da casa, da igreja, e depois os de fora. Esse será o julgamento. Então aqui, a Bíblia, segundo a palavra de Deus, diz que entraram na cidade os que aceitaram o plano da salvação, receberam o perdão dos pecados e a Bíblia diz que receberam o perdão dos pecados e foram capacitados a viver de acordo com os princípios da lei. Estes terão o quê? O seu nome escrito, olha só. Imaginamos nós recebendo um novo nome de Jesus? Está lá em Apocalipse 21 e